hora do show para você ligado na tela da Gazeta. Começa aqui no Morumbi. São Paulo e Internacional, segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2016. Recebe Anselmo. Fernando Bob vacilou, deu nos pés do Caleri, passou pelo Danilo, ajeitou demais. Adiantou demais o Caleri, perdeu uma ótima oportunidade. Olha o Kelvin de esquerda, Danilo Fernandes. Aí colocou de direita, subiu o Caleri, o desvio vai sobrar no Paulão. O zagueirão não teve o domínio, apertado pelo Wesley, pedalou pra cima do Wesley. Paulão fez o cruzamento pro Andrigo, de direito, desvio. No meio, Ganso deixa a bola passar pro Centurião, pode bater de direita, a bola passa por cima. Matheus chega no fundo, a bola não saiu. E o Hudson pulou para não chegar. E o Maicon passou, ficou com o Vitinho. Do outro lado tem o Sacha sozinho. Lá vem o Inter, Sacha tirando o Denis. Tá lá! Gol do Internacional! Eduardo Sacha marca. Agora o São Paulo não tem nada. O Internacional. O Inter de Porto Alegre faz 1-0. Autorizou o Péricles, Centurion de cabeça, quem subiu? A bola tá viva no voleio do Hudson, manda pra fora. Aí o Wesley com liberdade pra avançar, abre na direita pro Kelvin, na área Centurion e Caleri. Kelvin pedala, vai pra cima, passou no primeiro, chutou cruzado, a bola passa. Se fecha agora o Internacional, Kelvin faz o cruzamento pro Caleri de cabeça, defendeu Danilo Fernandes. Autorizado por Péricles Bassols, Kelvin. De esquerdo, subiu o Caleri. Finalizou o Caleri, houve desvio e é mais um escanteio. De perna canhota, no primeiro pau, subiu o Maicon, tira Paulão. Aí o Centurião bateu, Danilo Fernandes. Aí partiu o Vitinho, passou pela bola, Alex de esquerda, Denis foi buscar. Lucas Fernandes de perna direita, subiu o Lugano, tá! Diego Lugano, no cruzamento do Lucas Fernandes, o zagueirão subiu de cabeça aos 41 do segundo tempo. Agora o São Paulo empata. São Paulo 1, Internacional também 1. Encarou de frente o adversário, foi pra cima o William. Bruno na marcação, lateral contra lateral. William chegou na linha de fundo, fez a pausa, pode chutar. Rolou pra chegada do Eduardo Sacha, o chute. Tá lá! Gol do Inter! De novo com Eduardo Sacha, camisa 9. Comemora a torcida colorada, comemora Eduardo Sacha. Que final de jogo! Aí a cobrança, parece que não dá mais tempo do São Paulo reagir. Bruno Baio saiu, lateral, e encerra o jogo aqui no estádio do Morumbi. Péricles Bassols Cortez. São Paulo 1, Internacional de Porto Alegre 2. São Paulo lutou para fazer o gol. Quando fez o gol, tomou o gol logo na sequência. Aí não tinha jeito, né, Marcos? A gente viu aí nos melhores momentos que só deu São Paulo. São inúmeras oportunidades de São Paulo. Pintado jogou. Nosso amigo aqui apitou muitos jogos. Ele sabe que o futebol, vocês fizeram muitos jogos também. Sabe que o futebol, quem não faz, toma. Né? E foi o que aconteceu com o São Paulo. Não viu o jogo, mas pelos melhores momentos a gente deu para perceber que o São Paulo mandou no jogo, mas o que vale é bola na rede. Né? E o Inter fez o seu dever e conseguiu ganhar o jogo. Queria que você falasse o tema liderança que a gente falou, para depois a gente falar um pouquinho mais do jogo específico. Cara, o Pintado citou meu nome, mas ele, quando jogava também no São Paulo, a liderança era essa, era o cara que tinha comando dentro de campo, era o cara que, quando as coisas não funcionavam na técnica, tinha que dar um grito para as coisas funcionarem na raça. E essa liderança, ela é conquistada todos os dias nos treinamentos, principalmente fora de campo, né? Que os mais jovens e mesmo
mesmo os mais experientes, possam ver o que você faz dentro e fora de campo, e essa liderança vem naturalmente, né? Não adianta a gente querer, de todos os modos, conquistar essa liderança. Não, eu vou ser o líder do... Não, isso aí não acontece assim. Isso aí é deixar para que as pessoas vejam o que você faz dentro e fora de campo, e sim, você assume essa liderança naturalmente. Vanderlei, você viu o jogo e muito lá de dentro do campo, e aí? Eu achei que o Danilo Fernandes foi um personagem extremamente importante no jogo de hoje. Nós mostramos aí defesas absolutamente não habituais, né? Porque não são defesas normais. Ex-Corinthians. Ex-Corinthians. É a estreia dele, viu, Chico? A estreia dele hoje, quer dizer, estreou com muita felicidade. Então foi muito bacana. O São Paulo buscou até o final e tomou, inclusive, o segundo gol quando o Internacional tinha só 10 jogadores. Um pouquinho antes o Alex foi expulso. O Alex foi expulso na falta que deu o gol. Exatamente. Então tomou o segundo gol com 10 jogadores no Internacional. Foi um péssimo resultado para o São Paulo, né? O São Paulo precisava desses pontos dentro de casa, já com o time considerado reserva, ganhou fora. Então, puxa vida, no campeonato de pontos corridos, você ganhar fora já é muito legal, 3 pontos. E deveria ter conquistado 3 pontos dentro de casa. Claro que não é uma tragédia, é apenas o início da competição, mas a gente sabe perfeitamente que perder em casa esquenta a cabeça. Agora resta trabalhar. Vanderlei, desculpe, você estava atrás desse gol? Deste gol no segundo tempo? Porque há uma reclamação a bola bateu na mão do jogador. Claríssimo, é um pênalti claríssimo. Duas vezes. Para mim não foi, a bola bateu. Mas ele estava, nos dois casos, eu vi a imagem, só se apareceu uma imagem diferente, nos dois casos ele estava com os braços colado ao corpo. Para mim as duas, para você foi pintado as duas? Foi porque a bola em direção ao gol, né, Flávio? Pintado acha que foi. Ela muda totalmente a trajetória da bola. Godoy, você viu o lance? Mas o problema é esse daí, né? Aqui no Brasil inventaram o raio do pênalti jabuticaba, que aí o cara tá dando carrinho, tá com a mão no chão, tá levantando, tropeça, cai, põe a mão na bola. Alguns apitam de acordo com a situação. A situação faz a ação. Aí ficou bem claro que não é falta, não é pênalti. A bola bate no braço do jogador. Já viu muita gente dar. Eu me surpreendi que o Bassol não deu, que ele é Agora, tomara que ele fique com esse critério o campeonato todo. Porque aí, toda vez que você for jogar com o Bassol apitando, você sabe que não vai marcar, que ele não vai marcar. Mas a gente sabe que a situação faz a ação. Agora, o ruim são as pessoas que entendem, que raciocinam, vê o lance e raciocinam com esse pensamento ou esse conhecimento do pintado. A bola em direção ao gol. Que se dane que a bola está em direção ao gol. A regra não diz que se a bola estiver em direção ao gol e bater no braço tem que ser pênalti. Mas mudou a trajetória. Mas salvou o gol. Não interessa. Essa história que vocês têm aí de árbitro interpreta, acabou a discussão. A interpretação é do árbitro. Então, eu posso errar e eu interpretei assim. Mas essa então tá errado. Não, é nesse ponto que o Godoy está falando. A regra dá esse poder pro árbitro, é a interpretação dele. Agora, esse raciocínio de que a bola estava indo em direção ao gol, não interessa. Mas desviou a trajetória, não interessa. O que interessa é na regra. E agora veio aí a mudança da regra e não tocaram nesse assunto lá na mudança. Não. Teve intenção ou não? Se não teve intenção, não é falta. Agora, ele abriu o braço para se beneficiar malandramente. Tá bom, malandramente, então vamos punir a malandragem. Agora ali ficou nítido que o jogador do São Paulo desvia de cabeça e a bola bate no braço do Paulão, que está sumindo, inclusive isso fazendo movimentos de subir. Você não teria marcado. Pela televisão, não. Eu também não. Pela televisão, não. O Vanderlei também não teria. Mas a gente já viu o cara marcar. Aí é que tá. E vai ter gente marcando. Vai ter gente que vai marcar. A favor do São Paulo ou contra o São Paulo. Por isso que a sua reclamação não está fora de propósito. Tem procedimento. Porque já se viu marcar, você vai ter esse ano pênalti a teu favor e contra nessa situação, sem dúvida. Até porque o comando é o mesmo, né? É o Sérgio Correia. E você vê que o árbitro que apitou estadual bem, já que o Jailson na Bahia, do Baiano, marcou um pênalti que o Grafite chutou a grama, cara. O Grafite chutou a grama, furou e ele... Pênalti.
É incrível, os caras começam a apitar o brasileiro, muda o comportamento. Hoje o Bassol foi uma surpresa. Eu falei, nossa, o Bassol vai apitar, vai ter confusão pra nada. Ele foi bem pra caramba dentro da regra. Agora, Mas desculpa, Vanderlei, eu te interrompi. Não, eu concluí. Eu destaquei o Danilo Fernandes e entendi que o São Paulo, não é nenhuma novidade, teve um péssimo resultado em casa nesse início. E tem agora uma campanha, tem no meio de semana o Coritiba, né, que perdeu para o Santos, e no final de semana tem o Palmeiras, que é um clássico dentro de casa. Aí vai sair 2 vezes, vai jogar contra o Figueirense e contra o Cruzeiro fora de casa. É isso, né, Pintar? Quer dizer, é uma caminhada importante. Não, mas você jogou em casa, você tinha que fazer resultado. Sim. É isso. Aliás, Chico, você perguntou ao Danilo Fernandes, quando o Júlio César saiu, o reserva do Júlio César era o Danilo Fernandes. Era sempre ele que entrava. E aí, para a surpresa geral da nação, entrou o Cássio. Tanto que foi o Quartarolo que perguntou na Jovem Pan, você não ficou magoado com o Corinthians? Ele falou, não, tá tudo bem e tal, mas claramente ele ficou desgostoso e aí ele saiu do Corinthians e foi pro Sport. Ele era o reserva imediato, mas o Cássio é que acabou ganhando a posição. Aconteceu isso com o Wever, né? O Wever não, é o Weverton, né? Que também é um outro baita goleiro que o Corinthians não soube aproveitar. E a gente fica com saudade do Ronaldo Giovanelli, né? Que ficou 15 anos no gol do Corinthians. E foi titular absoluto no gol do Corinthians durante 15 anos. 15 anos o Corinthians não pensava em arrumar o goleiro. O goleiro era o Ronaldo, ninguém discutia isso. Eu ainda sou do tempo, me acostumei a ver goleiro, zaga central, volante e centroavante feitos na base. Hoje o jogador não fica mais. Eu me acostumei a ver o futebol hoje o time é difícil o time ficar mais que 6 meses. É difícil. Porque aí o cara vai. Já começa dos 10 anos, né? Vai subindo todo mundo junto, monta aquele time entrosadinho, você entra em campo com uma espinha, você não vai carrega com 2, 3 caras e fica. Você não vai mais ver isso. Não vai acontecer mais isso, mas eu estou dizendo só. Não tem mais base no futebol brasileiro. A gente tira pelos clubes do interior. Sem dúvida. Estão acabados, né? Principalmente nos campeonatos estaduais, né, Pitato? Vai o empresário lá, leva 10, 15 jogadores, disputa o Campeonato Paulista, principalmente, depois tira tudo e não revela mais ninguém. Né? Eu falo porque na minha época no Rio Branco era um baita clube e hoje está lá abandonado. Não sai, Rio Branco, né? Não sai, e olha que saíram bastante jogadores do Rio Branco. Saíram muitos jogadores. Além de você, teve outros. Marcos Senna, Marcelinho Paraíba, Mineiro, Sandei Rocha, Nails, Flávio Conceição. Tudo mais ou menos na mesma Macedo, época. Então, mais ou menos na mesma Souza, época. Aquele que jogou no Corinthians, o meia esquerda. Meia esquerda. Entendeu? Então, são jogadores que foram criados na base. Eu cheguei no Rio Branco com 17 anos. Então, esses nomes todos que eu falei aí, a gente dormia no mesmo alojamento. Então, mas você percebe que é uma espinha? É uma espinha dorsal. Então, o time não tem mais isso, não faz mais isso em casa. Então, o que acontece? Você está sujeito a contratar jogadores de outro lugar. Aí o Corinthians contrata 2 bons goleiros, né? Por exemplo, o Cássio e o Walter. Aí o Cássio dá uma desandada, coloca o Walter e o Walter toma um gol. Hoje que, pelo amor de Deus, dá para pegar. Então, aí você vai, por que eu faço? Aí, coloca o Walter, desanda toda a zaga do Corinthians. Aí o Corinthians toma 2 gols, besta, contra o Sport. Mas nós vamos falar. Mas só agora, uma coisinha. São Paulo... Esses jogadores todos que você falou, era na época da Lei Pelé? Não. Pois é. Então todos esses jogadores foram vendidos e o dinheiro foi roubado. Portanto, essa cascata que o futebol brasileiro caiu por causa da Lei Pelé, conversa mole. Que os clubes caíram por causa da Lei Pelé, conversa mole. O futebol brasileiro caiu no estágio que está, porque roubaram. Os clubes do interior foram roubados pelos dirigentes. Como os clubes grandes do Brasil estão na pendura que estão, porque os dirigentes foram ladrões. É por isso. Não tem nada que ver com Lei Pelé. Todos esses jogadores, todo o dinheiro entrou nos clubes. E os dirigentes roubaram. Essa é a verdade. De time grande e de time pequeno. E hoje os empresários têm força porque eles são sócios de cartolas. Por isso que eles têm força. Essa é a verdade. Tem nada a ver com Lei Pelé. E a Lei Pelé, ela não existiu. Ela simplesmente foi uma adaptação da Lei Bosman. Não tem mais volta. O que era a lei antes da Lei Pelé? Era uma escravidão dos clubes com relação aos dirigentes. Eles simplesmente faziam sacanagem com o jogador.
E aí eles pegavam o dinheiro quando eles vendiam os jogadores e embolsavam o dinheiro. Os clubes não ficavam com nada. O time do Flamengo, campeão do mundo, foi todo vendido. E o Flamengo continuou na pendura. Então, o que acontecia? Antes, os cartolas roubavam diretamente dos jogadores. Hoje, eles roubam via empresários. É só isso. Desculpe, Chico. Pode ser. Eu só queria fazer uma ressalva aí. Eu até concordo, sua análise é correta. A grande maioria dos dirigentes fizeram isso, mas eu não posso fazer injustiça histórica com o Vicente Matheus do Corinthians. O Vicente Matheus, pelo contrário. Quando Chico, ele não tinha sempre dinheiro, há exceções. Só estou dizendo que os caras falam que a Lei Pelé destruiu os clubes. Isso é cascata, isso é conversa mole. É só lembrar do Corinthians de 1990, que ele pegou essa estrutura, essa espinha dorsal, ainda da época que não existia a Lei Pelé, e trocou o Neto por Ribamar. Acabou. Fim de papo. O Corinthians foi campeão em 1990. Primeira vez que o Corinthians ganhou um título nacional. Todo mundo dizia que o Corinthians era um time regional, era um time estadual, era um time caseiro. E aí veio o título. Então, Vicente Matheus, eu acho que era uma exceção. Até que me provem o contrário, que o Matheus Ele administrava mal, é diferente, né? Fazia, o Corinthians era a casa dele, isso é diferente. Mas ele não roubava, mas ele administrava mal. Ele não pegava administrava como a casa dele, é outra coisa. Ele não pegava dinheiro. Ladrão ele não era, isso é verdade. Então você teve a mescla de roubo com má administração. Isso, quando ele não tinha dinheiro, ele montava times razoáveis e pronto. E aí tentava aproveitar o máximo possível que tinha na base. Era a fórmula mais imediata que se podia se fazer. Agora eu acho o seguinte, o São Paulo perdeu o jogo de hoje. João, solta os melhores momentos aí. Porque se o Caleri faz esse gol, que teve a primeira oportunidade do jogo foi do São Paulo, se entra esse gol do Caleri aí, acabou o Internacional. O Internacional ia perder de goleada. Foi uma circunstância. O São Paulo perdeu o jogo hoje por circunstância. Olha aí, ó. Ele estava na direção do gol. 4 minutos. Não, mas esse gol era importantíssimo de fazer. Não, estou dizendo aos 4 minutos. Aos 4 minutos. Já mudava uma situação. Mudava tudo, porque aí o São Paulo ganhava moral. O São Paulo hoje é um time que tem defesa, é um time que tem um bom meio campo, e ia saber cozinhar o galo desse Internacional aí, que é um time de garotos, né? É um time novo. Que você sabe como é que é. Time de moleque joga como time de moleque. Time de homem joga como time de homem. E o São Paulo hoje é um time de homem. É um time que está aí, né, para ganhar e para disputar uma vaga na Libertadores. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Vai ser uma tarefa dificílima, que esse tal de Atlético Nacional aí não é fácil. Os caras são grandes, brigam bem e são bons de bola. Quer dizer, e tudo maloqueiro, né? Então vai ser um pega para capar. Mas enfim, foi uma circunstância, porque se entra aquela bola, talvez o São Paulo ganhasse a partida. E como disse o Marcos Santos, tem razão, faltou mais objetividade para o São Paulo. Se tivesse entrado não só a cara do Caleri, mas todas as chances que foram criadas, o São Paulo hoje estaria com 6 pontos, liderando o Campeonato Brasileiro e com uma boa chance de continuar a Libertadores daqui 20 dias. Né? Então, isso que eu queria dizer. Eu acho que o futebol hoje está faltando com definição. Mas eu desculpo o Caleri, porque o jogo contra o Atlético Mineiro, na última quarta-feira, né? Quarta-feira foi faz gol e perde gol. Isso foi um pega para capar danado. Eu acho que o time deu uma cansada também no segundo tempo. Normal. Então eu acho que o São Paulo tem desculpa. Pode se falar, não. O time cansou no segundo tempo, e o Caleri, eu vou aceitar. Vamos até fechar, depois a gente vê, parece que o Caleri teve algum problema. Vamos fechar. No primer tiempo tuvimos algunos inconvenientes para poder contener al equipo rival. En el entretiempo pudimos arreglarlo y creo que la segunda parte fue lo mejor de San Pablo. Llegamos al empate, un error nos costó haber perdido, pero me tengo que quedar con el gran esfuerzo que hicieron los atletas y muchos jugadores cansados, pero con una entrega muy grande. Sentimos el haber perdido, pero me quedo con una gran entrega del equipo. Tristes, pero creo que jugando así van a ser muchos más los partidos que vamos a ganar que lo que vamos a perder. Um resultado que a gente não esperava, lógico que a gente veio para ganhar a partida, mas brasileiro assim, é só jogos difíceis. Eu acho que a equipe sentiu um pouco do cansaço dos jogos decisivos, mas a equipe dá de parabéns, lutou até o final, tivemos oportunidades, mas em 2 erros nossos a gente deixou a desejar e a equipe deles foi inteligente e matou o jogo. Fizemos uma
uma partida segura, uma partida consistente, convincente, com um adversário de muita qualidade, né? Poderíamos, né, ter tido um jogo mais tranquilo pelas oportunidades que a gente teve, né? Então, equipe organizada, né, uma equipe que sabe o que quer, é uma garotada, nós temos um time de garotos que estão buscando ainda, né, cada partida uma afirmação cada vez maior, né? E isso dá confiança, isso dá convicção que a gente está no caminho certo. E não fizemos mais do que a nossa obrigação. O Internacional é um time grande, time de ponta do futebol brasileiro. E vim aqui ganhar, né? Fazer o nosso resultado. Nós tínhamos deixado 2 pontos dentro de casa e acabamos buscando esses 2 pontos que a gente deixou dentro de casa, buscamos hoje, né? E é apenas a segunda rodada do Campeonato Brasileiro ainda, tem muita água para rolar. Vou lembrar. Caleri teve problema e Hudson também. O que houve? Os dois. O Caleri, o doutor José Sanches disse que não foi algo profundo, mas ele sentiu um incômodo. Na coxa direita. Ele acha que amanhã a coisa deve melhorar. E o Hudson também. Os dois vão ser avaliados amanhã melhor. São Paulo joga quarta-feira? Com o Coritiba. Então é capaz de não dar para os dois. Com o Coritiba, é muito provável. É, Pintado? Capaz de... O Hudson com certeza está fora. Está fora, né? Com certeza. É que o desgaste da Libertadores, na verdade, Flávio, não foi só o jogo, né? Claro. A noite anterior foi muito incômoda para nós, com toda a bagunça que fizeram. Vocês chegaram a ser incomodados mesmo? Muita gente falou que vocês estavam no hotel, com um blindado. Isolamento acústico, né? Não, mas à meia-noite e meia, e o barulho era tão forte, o estouro era tão forte, que você sentia mexer a janela, a própria cama. Não sentia. ouvia, mas tinha vibração. Não, mas ouvia também. Ouvia né? Sim. Então foi bando de idiotas. Isso é um negócio tão primário, tão ridículo. Tanto muito é que perderam, tenso, né? Foi um jogo muito tenso. O primeiro jogo, logo depois do primeiro jogo, foi... São Paulo era meio traumatizado, né? Contra o Atlético, lá no Horto. São Paulo tinha um pouco de... uma história muito negativa quanto a isso. Conseguimos quebrar isso, mas... Foi muito tenso tudo isso, não foi só o desgaste físico, que tivemos que correr muito, porque o jogo foi muito difícil. Claro. Foi o desgaste psicológico, emocional de todos, foi muito, muito sério. E é difícil você puxar, com esse calendário maluco que a gente tem, é difícil você puxar a motivação de novo para um jogo importante como era contra o Inter. Acho que ainda assim o segundo tempo foi muito bom. Acho que só teve uma pessoa que não viu que o São Paulo foi melhor, e que nós merecíamos um resultado melhor, ou pelo menos não merecíamos perder. Quem foi? Eu ouvi falar em um time que é organizado, né? Um time que soube não sei o quê, se fizesse gol, eu não sei. Tá falando do Argel, que viu outro jogo. Pô, cara, eu não sei lá. Viu outro jogo. Puxou pro lado do time dele, né? Bom, de qualquer maneira, com respeito, claro. O São Paulo foi melhor, o São Paulo merecia a vitória. Mas não temos desculpa para dar, não. Acho que o Inter foi lá, fez os 2 gols, mas o São Paulo foi melhor e merecia ter ganho o jogo.